Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com alegria que nos reunimos essa noite para juntos adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 117. Salmo 117. Amém? Diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém? O título dele é Todos os povos devem louvar o Senhor. E de fato, nós devemos louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas aqui Ele traz uma justificativa dizendo: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então que bom que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus fiel, que zela pela sua palavra, que zela pelas suas promessas. E nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizê-lo pela sua misericórdia, pela sua fidelidade e por todos os outros atributos, né, do Senhor. Nós possamos nessa noite render graças ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dEle as nossas vidas, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós, apresentar também diante dEle as nossas súplicas, em nome de Jesus. Amém. Seu Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Louvamos o Senhor pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a Tua graça abundante sobre cada um de nós nessa noite. Ó Deus, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, pela Tua misericórdia que dura para sempre. Ó Deus, agradecemos pela dádiva da vida. Ó Deus, louvamos ao Senhor porque é um privilégio poder estarmos em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, purifica o nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações neste dia. Ó Deus, falando conosco, edificando, aquecendo o nosso coração, ó Deus, acrescentando cada dia mais fé, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o louvor seja edificante, ó Deus, que a palavra seja edificante, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, para que teu nome seja exaltado, ó Deus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para juntos adorarmos o nosso Deus, esse Deus em quem nós podemos confiar. Jerusalém.
joelhos e das mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, oh glória, glória, aleluia, oh glória, glória, aleluia, amém. Aleluia. Dá para agradecer, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a vos farei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a vos farei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua graça tem sido abundante nas nossas vidas. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem olhado para nós com teu olhar de misericórdia. O Senhor tem nos sustentado dia após dia, mesmo quando muitas vezes, ó Deus, nós fracassamos, mesmo quando muitas
muitas vezes, ó Deus, nós desanimamos, o Senhor é aquele que nos segura pela mão, o Senhor é aquele que nos coloca de pé, o Senhor é aquele que firma os nossos passos. Nós te louvamos por isso, Senhor, que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos sustentado dia após dia. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, esse Deus que é santo, poderoso e que merece toda a honra e toda a glória. A Ele todo louvor. Aleluia. Os que te se foram
Pode aplaudir ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Pai Santo Jesus. Adoramos na beleza da tua santidade. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos estar entoando mais um cântico. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com o seu dízimo, a sua oferta nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, Jesus. E o sol da manhã, obrigado, Jesus. O dia que nasce, obrigado, Jesus. Ele não que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela nova aliança que foi feita na luz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a nossa gratidão. Mesmo sendo falhos, o Senhor recebe o nosso louvor. Mesmo sendo limitados, o Senhor recebe o nosso louvor. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque essa pessoa que está do seu lado diz assim: quem é de Deus, Quem é de Deus? ouve a palavra de Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6. A partir do verso número 16. Daniel 6, a partir do verso número 16. Amém? Todos abriram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra
e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de corda, de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não está destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o teu nome. Nós entregamos a ti os nossos louvores, os nossos dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor receba como sacrifício agradável ao Senhor, as ofertas como forma de gratidão e de culto ao Senhor. Ó Deus, agora pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Daniel, agora aqui nesse momento do texto, maior que a Babilônia. Todos nós sabemos da história de Daniel. Daniel é levado cativo, ainda jovem, para a Babilônia. Aqui Daniel já está velho, possivelmente com mais de 80 anos. Daniel foi maior do que a Babilônia. A Babilônia caiu. A gente sabe que o Império Babilônico foi invadido e caiu pela invasão do Império Medo-Persa, né? E aí esse Império Medo-Persa, para você ver que Daniel ainda permaneceu no governo, ele, por ter a sua forma irrepreensível, ainda servia no governo desse império. Depois que Babilônia caiu, sua vida, a vida de Daniel é uma vida irrepreensível. E aqui, por viver uma vida perante Deus, por viver uma vida de testemunho no meio da sociedade idólatra, no meio da sociedade que não conhecia o Deus de Daniel, essa atitude, essa característica de Daniel despertou inveja aos outros oficiais desse governo. E esse povo, eles tentaram contra ele, usando aqui, a gente vai ver,
usando a própria fidelidade de Daniel a Deus. Porque o decreto do rei era que não se dirigisse nenhuma oração que fosse feita a não ser ao Deus deles. E Daniel, crente, servo do Senhor, que depositava sua confiança no Senhor, que se derramava na presença do Senhor, homem fiel, que claro, não ia negociar esses valores e princípios, que não ia negociar o seu Deus, de estar com outros deuses, que conhecia o verdadeiro Deus. O texto da palavra do Senhor vai nos dizer que ele orava 3 vezes por dia, de frente da janela apontada para Jerusalém. Daniel foi pego porque estava infringindo o decreto. O rei, que meio que ficou meio orgulhoso, vou criar esse decreto para poder dizer que eu sou o rei poderoso mesmo. E aí ele se viu num momento de grande angústia. Por quê? Porque foi logo Daniel. Porque ele imaginou que se pudesse ter sido qualquer um que pudesse ter sido pego fazendo uma oração a qualquer outro Deus, mas logo Daniel, um cara tão gente boa, um senhor tão honesto, tão direito, logo Daniel, mas o rei teve que cumprir esse decreto. E o texto vai nos dizer que ele foi lançado na cova dos leões. E é interessante ver a fé desse rei, porque ele cria no poder de Deus. Porque ele falou bem assim: se Daniel vive essa vida, olha só, se Daniel vive essa vida crendo nesse Deus, o Deus dele vai livrar ele. E aí ele tem essa esperança, só que mesmo assim o rei fica angustiado. Diz que o rei perde o sono. O rei não quer saber de ninguém, não quer saber dos músicos, não ligou o som da época, mas ele ficou angustiado e passou a noite toda em claro. E ele chega ali na cova dos leões no outro dia de manhã e chama por Daniel na esperança de que de fato o Deus tivesse livrado. Mas triste, porque via-se uma situação ali muito complicada. O cara cair numa cova dos leões e permanecer vivo é difícil de acontecer. E aqui, irmãos, esse é o milagre, o grande milagre que nós vemos nas Escrituras, nesse texto. O anjo do Senhor calou a boca, fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Parece um grande milagre, sim ou não? Mas o foco desse texto, irmãos, aqui não é apenas o livramento físico, mas o foco desse texto aqui é o testemunho público da fidelidade de Deus para com seus servos. Fidelidade de Deus para com seus servos, o socorro do Senhor. Calvino, ele vai dizer: a fé verdadeira não muda conforme o decreto dos reis, pois sabe que há um rei acima de todos os reis. Daniel tinha essa consciência, esse entendimento acerca do seu Deus. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o Deus que livra e permanece fiel. Amém? O Deus que livra e permanece fiel. Aqui, irmãos, do verso 16 ao verso 18, nós vamos ver que o rei, embora relutante dessa ordem, Daniel é lançado na cova dos leões. O rei diz que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Aqui há um reconhecimento implícito de que Daniel servia ao Deus vivo e confiável. O rei aqui, ele passa a noite sem sono, sem comer nada, sem ligar som. A consciência dele incomoda, ele percebe que agiu injustamente contra Daniel e sentiu que foi manipulado. E aqui nós aprendemos com esse texto que o mundo pode admirar a fé dos crentes, mas não entende a sua profundidade. Porque ele olha, ele sabe que Daniel serve a um Deus verdadeiro, ele crê que Daniel serve a um Deus vivo, mas ele se angustia, o rei perde o sono, porque ele pode até compreender e admirar a fé dos crentes,
mas ele não entende a profundidade da fé que isso pode promover na vida de uma pessoa. Ele não entendia que naquele momento a fé de Daniel poderia fechar a boca dos leões. A fé no Deus que Daniel servia poderia fechar a boca dos leões. Ele não compreendia o rei, ele não compreendia o quão profundo isso pode causar um impacto na vida de uma pessoa. O mundo, ele pode até admirar a igreja, ele pode até admirar a fé da igreja, mas ele nunca, se ele não entregar a sua vida a Cristo, ele nunca vai reconhecer a profundidade dessa fé, o que essa fé no Deus vivo pode fazer na vida de um homem. Aqui, irmãos, nós podemos ver na vida de Daniel a fidelidade diária dele, que ele pregava sem palavras. Era o testemunho dele que demonstrava quem era o Deus que ele servia. Não era quem era Daniel, mas quem era o Deus que ele servia. Já parou para pensar nisso, irmãos, que as nossas atitudes revelam o Deus a quem nós servimos. A nossa vida cotidiana revela o Deus a quem nós servimos. As nossas práticas, a nossa boca, o que fala, os nossos pensamentos, as nossas ações perante a sociedade vai revelar o Deus a quem nós servimos. Daniel era assim. O rei Dario conhecia o Deus de Daniel pela vida de Daniel. E aqui nós aprendemos outra verdade, de que o sofrimento do justo é permitido por Deus, mas nunca sem propósito. Aqui, irmãos, nós vemos que Deus tinha um propósito, demonstrar o seu poder no meio daquele povo. Deus tinha um propósito de manifestar o poder dele através da vida de Daniel, de fazer Daniel testemunha do Deus vivo numa terra estranha. Nós vivemos num mundo estranho, num mundo onde os princípios e valores colidem com os nossos, do que nós aprendemos da palavra de Deus, e às vezes nós passamos por afrontas dessas, para que Deus possa mostrar o seu propósito e mostrar quem Ele é através das nossas vidas. Irmãos, a fidelidade de Deus nos levará a Deus, a fidelidade a Deus nos levará à cova dos leões. Nos colocará, dependendo do lugar onde nós estamos, nos colocará em apuros, mas também nos colocará sob os cuidados daquele que fecha a boca dos leões. A fé do nosso Deus não nos impede de estar em situações difíceis, mas também nos coloca sobre os cuidados daquele que pode nos livrar desses momentos difíceis. Deus quer nos usar como instrumento dele aqui na terra. Quer manifestar o seu poder, quer se revelar aos homens através das nossas vidas. Aqui Deus se revela por meio de Daniel, pela vida que Daniel levava. Amém? Aí nós vemos o que Deus fez do livramento milagroso. Pela manhã o rei corre até a cova e chama Daniel com esperança. Humanamente não havia esperança, tanto é que quando os outros foram jogados depois, os homens nem chegaram no chão, os leões já tinham pegado. Não sei se vocês já viram um leão ou um tigre, um felino desses grandes, ou as pessoas alimentando ele num recife, num zoológico, vocês já viram? Eles jogam um pedaço de carne assim por cima, e a carne quase da altura dessa parede aqui, eles pulam e pegam a carne no ar ainda, eles não esperam cair no chão não. O cara jogou uma cabeça de boi, a onça parou no ar, assim, igual um goleiro, e desceu com ela nas mãos. E foi assim que aconteceu com aqueles homens que foram lançados depois. Na hora que jogou, é como se tivesse jogado um pedaço de carne, eles agarrou lá em cima, já caiu abraçado.
E aqui o rei chega na cova no outro dia de manhã com esperança. E a resposta de Daniel ecoa com paz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aqui Daniel, irmãos, afirma que foi achado inocente diante de Deus e diante do rei. Aqui a sua integridade foi reconhecida por Deus e ele foi poupado. Irmãos, Deus pode não nos livrar do seu sofrimento, mas Ele os livra no sofrimento. Deus não nos livra das adversidades, mas Deus nos livra na adversidade. Deus pode não nos livrar das tempestades, mas Ele nos livra na tempestade, porque Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Não é algo que é dito apenas por mim ou pelos pastores, mas esta é uma promessa de Deus para com o seu povo, de que Ele estará conosco todos os dias da sua vida, das nossas vidas. Aqui nós aprendemos também, irmãos, que a fidelidade não é medida pela ausência de aflições, mas pela perseverança em meio a elas. Às vezes a gente faz como os amigos de Jó, que Jó, por estar passando por aquilo que ele passou, todas as áreas da sua vida, as principais áreas da sua vida foram afetadas: família, casamento, amigos, área financeira, a saúde foi afetada de Jó. Os amigos de Jó vendo aquela situação, e a gente entende que a situação de Jó era uma situação difícil de compreender, mas ali os amigos olham para ele e os amigos eles começam a racionalizar e falam: não tem como uma pessoa passar por o que Jó está passando sem ter feito alguma coisa de errado. Não tem como Jó estar sofrendo do jeito que está sofrendo sem ele não ter feito algo. Irmãos, às vezes nós olhamos para as pessoas, às vezes nós julgamos as pessoas, às vezes nós agimos assim com as pessoas e a gente pensa que o fato das pessoas estar passando pelo que está passando, muitas vezes, e de fato às vezes é. Mas quando a maioria das vezes as tempestades, as lutas, as aflições, muitas vezes no meio do sofrimento, Deus está presente. A característica de um servo fiel não é o fato dele não passar por lutas, mas a característica de um servo fiel é do fato dele estar passando por lutas e ele ainda assim permanecer fiel. Porque diante de uma situação como Daniel estava, diante de um decreto do rei, diante de uma situação que confrontava os seus princípios, quantos nós ouvimos falar que negociaram esses valores, que desistiram de ser fiéis a Deus para servir a homens, para cumprir uma lei de homens, mesmo confrontando a sua própria fé? Quantos muitas vezes nós não vemos negociando esses valores e princípios? Quantos que diante de uma enfermidade procura todo tipo de religião para poder ver se tem escapatória para ele? Quantos? Leva no Pai de Santo, leva não sei aonde, chama o pastor, chama o padre, chama não sei quem, faz aquela mistura, aquela sopa de religiões para poder falar: de todo jeito eu quero, de todo jeito a cura, eu quero de todo jeito. Irmãos, quantos crentes não negociaram valores e princípios quando foram afrontados? Essa não é a característica de um servo fiel. A característica do servo fiel é aquele que João vai dizer, é aquele que permanece. Permaneça no Senhor. A característica do servo fiel não é a ausência de aflições, mas a perseverança em meio a elas. Daniel responde: o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Aqui, irmãos, possivelmente é uma manifestação do próprio Cristo a Daniel, antes da sua encarnação. Nós chamamos isso de teofania. É quando Jesus, o anjo do Senhor, geralmente quando a Bíblia fala assim no Velho Testamento, dirige o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é diferente de um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor pode ser qualquer um anjo, mas o anjo do Senhor é um anjo específico. E aqui os estudiosos eles
estudando isso, eles classificam essas aparições. Apareceu para Jacó, apareceu para outros na época dos juízes. Aqui é a chamada de teofania, é a aparição, a manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação, antes dele nascer como um homem, da Virgem Maria. E aqui é possível, e sendo possível isso, significa que Jesus estava com Daniel naquela cova. Jesus está com você no momento das aflições. O Senhor Jesus está com você no momento de angústias, das covas da vida, desse mundo de dores. O Senhor está conosco. Amém? Spurgeon, ele vai dizer: a cova dos leões se torna um lugar de segurança quando Deus está presente ali. Ou seja, o lugar que era de morte. Imagine você assim. A gente se sente seguro às vezes quando tem um cachorro valente em casa. A gente bota o cachorro amarrado na corrente ali na frente da casa. Aí fala assim: quero ver quem é que entra aqui. Lá em casa tinha uma cachorra, uma pastor belga, bichona pretona, escura. No escuro, o gato pulava na boca dela, que ela não latia. Guardava aquele quintal sem estar suando a noite toda, igual os cachorros vira-lata que tem por aí. Ele passava a noite toda calada, ela passava a noite toda calada. E quem pulasse ali dentro caía na boca dela, porque ela ficava em guarda. Dormia o dia todo, mas durante a noite era em guarda o tempo todo. Agora eu fico imaginando, imagina você ter uma casa, você tem um leãozão e o cara pular o muro e cair bem na boca do leão. Daniel estava guardado pelo Senhor, na verdade. Porque o que Spurgeon está dizendo aqui é isso, que torna o lugar, Deus ele torna na vida de Daniel a cova dos leões um lugar de segurança. Ou seja, quando Deus está presente, muitas vezes no momento de dificuldade, nas covas das dificuldades da vida, Deus estando presente, nós estamos sendo guardados por Ele. Estamos sendo guardados pelo Senhor. Quando Deus está presente na nossa casa, a nossa casa é o nosso lugar de segurança. A segurança que temos da salvação em Cristo Jesus é saber que Cristo está conosco, é saber que Cristo vive e que Ele está presente nas nossas vidas, não importa as circunstâncias, Ele está presente nas nossas vidas. Por isso nós temos plena confiança de que naquele grande dia o veremos face a face. Enquanto pessoas lá fora se desesperam por não ter esperança, nós temos a esperança da glória de Deus. Amém? E aqui o sentido do texto, o testemunho público da fidelidade de Deus para com o seu povo. Aqui, agora nós vemos o livramento de Daniel, não termina em si mesmo nesse milagre, não termina relatando o milagre que Deus fez, porque não sei se vocês já viram agora os vídeos de inteligência artificial que está aparecendo por aí, como se fosse, se Noé, fala assim, se Noé fosse nos dias de hoje, está lá Noé fazendo uma live, ó pessoal, estou aqui fazendo um grande barco aqui e o povo está me chamando de doido, bora ver o que vai acontecer. Aí daqui a pouco mostra Noé vocês já viram isso? Já viram isso não? Noé gravando um vídeo de dentro da água, pessoal, cai um toró aqui, pessoal, não sei o que, falando aquelas coisas todas. Aí aparecem os personagens bíblicos, se fosse, aí Daniel, estou aqui na cova dos leões aqui, ó, Deus mandou o anjo, olha como eles estão quietinhos aqui, mansinho, um gatinho. Poderia ter aparecido Daniel, se fosse nos dias de hoje, falando assim, aí ó, o leão fechou a boca, Deus fechou a boca dos leões, estou aqui com o meu amigo, o rei, como é o nome do rei? Esqueci o nome do rei. Dário, estou aqui com o rei Dário, agora ele é meu amigo, ele ficou feliz por não ter morrido. Poderia ter acabado aí a live. Mas o que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, é que o Deus de Daniel é o Deus vivo que permanece para sempre. Aqui Deus usa a fidelidade
dos servos de Deus para proclamar o Evangelho. Aqui Deus usa a fidelidade de Daniel para proclamar o Deus vivo. Para proclamar o Deus vivo. A fidelidade a Deus, irmãos, nunca é vã. Pode parecer pequena, mas tem efeitos eternos. Por fidelidade a Deus, os apóstolos, muitos morreram ao fio da espada. Por fidelidade a Deus, muitos foram queimados vivos. Por fidelidade a Deus, muitos outros foram lançados em covas de leões e foram sim devorados por aqueles leões. Famílias foram dizimadas por servirem, por serem fiéis a Deus. A perseguição aos crentes provocou muitas mortes por causa da fidelidade do povo de Deus para com Ele. Às vezes não parecia ser um bom negócio servir a Cristo, não parecia naquela época ser um bom negócio servir ao Deus vivo, mas naquele momento ali, irmãos, eles compreendiam que o que havia de mais importante não era essa vida terrena, era a vida eterna. E eles tinham essa convicção de que não importa a circunstância. Daniel, os amigos de Daniel lá no capítulo 3, que foram jogados na fornalha de fogo, eles não tinham convicção de que eles poderiam ser livrados. Eles tinham confiança de que se Deus quisesse fazer, Ele o faria. Mas eles não tinham certeza de que eles não seriam queimados vivos naquele momento. Mas ainda assim eles permaneceram fiéis. E a manifestação, e Deus se manifestou através da vida dele. O mundo pode até se voltar contra os fiéis, mas Deus honra os que o honram. Essa mensagem nos desafia, irmãos, a permanecer fiel, não importa as circunstâncias. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer: Deus sempre sustenta os seus filhos diante dos olhos do mundo, pois Ele o faz instrumento da sua própria glória. Nós somos instrumentos do Senhor, para a glória dEle, para que Deus possa, irmãos, isso é uma responsabilidade tremenda, porque essa responsabilidade de que Deus se manifeste através de nós, de que seus propósitos nas nossas vidas, sejam ele de prosperidade ou de escassez, seja ele de cura ou de que permaneça a enfermidade, de dificuldade ou ausência de dificuldade, de problemas ou ausência de problemas, é para que ele se manifeste através de nós, a sua glória através de nós, para que outras pessoas possam ver, nem que seja para a condenação delas próprias, mas para a salvação de todo aquele que crê, nós demonstrarmos o amor de Deus, tanto para conosco, para com a vida de outras pessoas. Deus nos chamou com esse propósito. Amém? Deus nos chamou com esse propósito. Foi um grande milagre Daniel ter sido poupado na cova dos leões. Mas a maior maravilha desse texto é que Deus se revela a outros povos, é que Deus demonstra o seu amor para com o seu povo quando eles permanecem fiéis. Esse texto, irmãos, nos encoraja a permanecer fiéis, independente das circunstâncias. Ele nos encoraja a permanecer firmes, independente das adversidades. Ele nos encoraja a permanecer fiel a Deus, não importa as circunstâncias. Amém? Esse texto nos lembra que o Deus de Daniel é o nosso Deus. Esse Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele continua soberano sobre as leis humanas. Ele continua presente na cova das aflições. Ele continua fiel para livrar e sustentar o seu povo. Ele não mudou. Ele continua poderoso para transformar o sofrimento, muitas vezes nosso, em testemunho
daquilo de quem Deus é, do que Ele é nas nossas vidas e do que Ele pode fazer. Amém? A palavra de hoje é também confiança, em que situações, confiança, de que em situações difíceis, nós temos alguém poderoso para nos sustentar, para nos fazer permanecer firmes, para suportar as lutas. Amém? Aqui, sua confiança, em que situação você está sendo chamado a confiar em Deus mesmo diante do risco? Fidelidade, sua vida de oração e piedade é visível, como a de Daniel? Testemunho, você está disposto a ser fiel, mesmo que isso te leve à cova? Isso é desafiador para nós, mas é assim que nós devemos proceder. Essa é a característica do servo fiel. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, os servos da igreja primitiva, eles não foram fiéis a Deus na confiança de que Deus ia livrar da morte. E é interessante isso, porque quando nós olhamos ainda hoje em países que os crentes são perseguidos, a gente vê ainda hoje, eles não estão preocupados em pedir a Deus para que essa luta cesse. Eles não estão preocupados em que Deus faça com que a perseguição acabe. Eles não estão, esse não é o motivo de oração deles. O motivo de oração dele é que eles suportem as provações e que eles permaneçam fiéis diante da perseguição, porque eles têm consciência. Essa característica, irmãos, é de milênios, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, é de que não estão preocupados com se vai acabar ou não a perseguição, se vão continuar perseguindo ou não, mas é que eles permaneçam fiéis diante da perseguição, que se for preciso morrer por causa dessa verdade, eles morrerão, mas fiéis a Deus. Nós precisamos ter essa consciência. É quando no nosso ambiente de trabalho nós somos confrontados a fazer aquilo que é errado. É quando na sociedade nós somos confrontados a negociar valores e princípios em troca da boa vizinhança. É quando na sociedade nós somos confrontados a ficar calados muitas vezes quando deveríamos falar, a nos posicionar. Nós precisamos ter essa confiança e fazer a vontade de Deus para que Ele se manifeste através de nós, manifeste a sua glória através de nós. Amém. Que Deus, por conta da sua graça, nos sustente fiéis, assim como Daniel. A imagem que a gente cria de Daniel na cova dos leões é de um jovem ainda forte, mas ele já era um idoso de 80 anos, já velho, sem forças nenhuma para segurar nem as orelhas do leão. O Império Babilônico, quando se via, não imaginava-se que aquele império iria acabar, mas caiu. O Império Medo-Persa logo depois também caiu, mas na época do Império Medo-Persa, Daniel permaneceu firme, servindo a Deus, servindo numa terra estranha. Ele não voltou para a sua terra, mas ainda assim foi grande, porque permaneceu fiel a Deus, na terra estranha. Amém? Vamos orar. Que Deus, por sua graça, faça-nos de nós testemunhos vivos, como Paulo já dizia, cartas vivas na pregação do Evangelho. Amém? Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui a tua palavra. Ó Deus, ajude-nos nas nossas dificuldades, ajude-nos nas nossas fraquezas, ajude-nos diante das adversidades, das covas da vida, ó Deus, das tempestades que vêm sobre nós, sobre a nossa casa, a permanecer fiel ao Senhor, com a nossa confiança no Senhor intacta, assim como a vida de Daniel. Que nós possamos
ter essa confiança de que o Senhor está conosco, ó Deus, nas dificuldades. O Senhor também está conosco nos momentos de aflições. O Senhor não apenas está conosco nos momentos de bonança, mas o Senhor também está conosco nos momentos de tempestade. Ó Deus, isso nos faz ter confiança de que mesmo em meio às lutas, ó Deus, estamos na mão de quem pode, na mão do Senhor Deus. Ó Deus, e por isso permanecemos fiéis. Esse entendimento é crucial para que nós possamos permanecer fiel ao Senhor. Coloca isso no nosso coração, impregna isso na nossa alma, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. Que o Senhor nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, ó Deus, nos sustentando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Quero registrar aqui a presença de Hélia, né? Que veio aí passar uns dias. Passar quantos dias aí? Um mêsão ou não? Deus é quem sabe. Mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá as boas-vindas à Kombi também. Tá aí. Graças a Deus. Depois de 25 dias a Kombi saiu da UTI. Graças a Deus está tudo ok já. Terça-feira, com fé em Deus, estaremos aqui para orarmos.